Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu propus a vocês fazer um vídeo sobre catleias, cultivo de catleias, que na realidade o nosso forte aqui é a planta que a gente produz em volume aqui no sítio, que a gente tem na produção. E a ideia desse vídeo vai ser trazer as práticas possíveis do nosso dia a dia, tá? A gente vai, eu vou colocar para vocês aqui, vou fazer eu fiz até um roteiro para não me perder, diferenciar ou pelo menos mostrar. Não tem como ficar diferenciando muitas, porque é uma diversidade enorme entre espécies e híbridos, para vocês entenderem o que é. Vamos fazer a parte de morfologia, que seria estruturar uma planta, uma catleia, desde a flor até a parte vegetativa, raiz, mostrar para vocês como que elas são, para que vocês consigam identificar numa planta cada parte dela, sem ter dúvida. E aí depois a gente entra mais ou menos numa teoria prática, que seria assim, falar sobre o crescimento dela, eu vou exemplificar alguns vasos de cultivo, mostrar algumas plantas em madeira, né, que é o jeito tradicional delas crescerem, substrato, as regas, a luminosidade, todo o processo de cultivo, né? E aí depois do vídeo eu vou dando umas pausas e vou entrando em umas estufas, mostrando para vocês aquilo tudo que eu estou falando. E por final eu coloco para vocês algumas práticas sendo feitas aqui, tá? Por exemplo, o plantio de uma muda, como é que ela é feita, o estaqueamento dessa muda, como é que ele precisa ser feito. E um detalhe que eu cheguei a prometer, eu vou fazer um vídeo só tudo, que vai ser o estaqueamento das flores. Isso é muito comum para gente que produz, né? As plantas são as flores são estaqueadas, como essas que vocês estão vendo aqui, mas muita gente tem dificuldade. Existem alguns macetinhos básicos, né, que podem ser feitos e que tem um resultado muito legal, tá? Então vamos começar aqui, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho algumas plantas próximas de mim aqui, algumas catleias, né? Eu vou pegar essa grande daqui e tentar trazer para vocês, ó, de uma forma bem prática, a estrutura de uma flor, de uma orquídea, de uma catleia, de uma planta em si, tá? Isso aqui é um híbrido, ela tem o nome do meu filho, chama Caio Vanik, né? É um híbrido de flor média grande, eu acho ela maravilhosa, pra vocês terem uma noção de como que ela é. E a estrutura da flor em si, praticamente, as orquídeas elas têm assim um geral de estrutura assim que é fácil visualizar a flor e identificar, isso é uma orquídea, tá? É uma planta em que tem as três sépalas, que seriam essa e essa. Ou seja, o que são as sépalas? São aquelas estruturas da flor em que protegem o botão. Quando ela está fechado, é aquela que fica por fora. Quando elas abrem, elas revelam as pétalas, que seriam essas duas, tá? E essa aqui que é diferenciada. Normalmente ela tem outra cor, no caso dessa aqui é um caso à parte, né? Que ela é da mesma cor das outras duas. O que diferencia dela, como essa aqui dá pra ver, ó, ela tem um tom diferente, tá? Essa daqui tem o nome da minha filha, chama Sara Vanik, o nome desse híbrido. Ela tem essa estrutura que a função dela, na realidade, é se destacar das outras para atrair um polinizador para ela. A função de uma flor nada mais é do que estar presente para atrair polinizador e propagar a espécie, tá? Por isso que ela tem sempre um tom, quase sempre, no caso dessa aqui não é a verdade, um tom diferente, que é para se destacar mesmo. Dentro da flor, ó, eu vou levantar, vou abaixar aqui que vocês vão conseguir ver, ó.
existe essa estrutura. Deixa eu tentar abrir aqui para vocês conseguirem ver direito. Aqui, ó. Essa estrutura, ela é conhecida como coluna, tá? E a coluna, a função da coluna simplesmente é armazenar os órgãos sexuais da orquídea. A ponta dela, onde você passa o dedo e sai uma coisinha colada no seu dedo, aquilo é a polínia. É uma massa de pólen. O pólen da orquídea não é um pólen que sai voando como de outras flores. Ele fica em massa e ele tem que ser aderido a um inseto, a um pássaro, ou até no dedo, para colocar na parte feminina e fecundar a flor. Tá? E ele fica aqui bem na ponta. Vocês vão tirar uma capinha e essa capinha vai ficar, o restante vai ficar colado no dedo de vocês. E dentro, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Ó, peraí, deixa eu dar um pause aqui. Vamos continuar, ó. Aqui dá para vocês verem bem essa estrutura aqui. É a coluna sendo vista de baixo. Aqui na frente eu vou tirar a parte que saiu, tá aqui no meu dedo, ó. Se consigo mostrar aqui, tá aqui no meu dedo, tá vendo? Essa parte aqui é a capa que protege a polínia, que daqui a pouco eu mostro a vocês. E aqui embaixo, na coluna, existe uma estrutura. Ó, aqui embaixo, nesse pedaço daqui, ó, que não dá para ver bem, mas você vê que ela é pegajosa, ó. Essa estrutura, formato de um coração, é a parte feminina da flor, tá? Então, para fecundar, nada mais é que pegar o pólen e inserir exatamente nesse ponto daqui, como eu vou mostrar agora. Aqui, ó, o pólen está aqui na ponta, então ele tem que ser inserido aqui dentro. Pronto. Essa flor está fecundada, tá? Só que óbvio ela está fora de uma planta, né? Então não vai acontecer nada. Mas isso que acontece, o inseto faz isso, você pode fazer isso para que ela seja fecundada. Aí a parte de trás da flor, que seria esse cabinho daqui, ele nada mais é do que o ovário da flor. Então esse pedaço, vocês podem ver que tem umas ranhuras aqui nele, ó. Essas ranhuras elas vão entumecer, elas vão inchar a ponto de ficar parecendo uma carambola, tá? E a flor, a parte dianteira vai murchar e essa parte traseira vai inchar até ela romper depois de 8, 10 meses, 12 meses, depende da espécie, e vai liberar a semente, que uma cápsula tem aí de 100 mil a 1 milhão de sementes dentro, tá? Então essa variação dá de acordo com a espécie também. Bom, mostrado essa estrutura completa da flor, o pecíolo, né, que seria essa estruturazinha aqui atrás, que é o ovário, ela que a gente amarra, como vocês podem ver aqui, ó, para segurar. Tá? Fez a fecundação, caso vocês fizerem a fecundação de uma flor dessa, tem que tirar o arame atrás, porque senão vai estrangular o fruto e ele não vai formar. Bom, olhando a planta agora, tá? Essa planta aqui é bom que eu botei até com preço. Olhando essa planta aqui, dá para vocês terem mais ou menos ideia da estrutura dela. Aqui seriam as folhas, tá? Essa parte daqui. Algumas são bifoliadas, como é o caso dessas pintalgadas, na grande maioria elas são bifoliadas, ou seja, elas têm duas folhas num único bulbo. Isso aqui é o bulbo, ou o pseudobulbo, que é um órgão de armazenamento de água e nutrientes. Plantas com essa estrutura bem desenvolvida aguentam períodos maiores de seca, tá? Pouca água é o suficiente, não há necessidade de encharcar. Grande problema que acontece com o pessoal que cultiva iniciando, né? Que acaba errando e jogando água demais, tal. Bom, aqui embaixo existem a ligação entre os bulbos. Entre um bulbo e outro existe uma estrutura que fica deitada, como essa daqui, ó. Tá? Isso daqui na realidade que é o tronco da orquídea. Chama rizoma. Ele é como uma bananeira, ele cresce deitado e vai dando os bulbos. Pensa que isso aqui é um pé de banana, ó.
nada mais é que a mesma estrutura, porém em outra planta. Para você tirar uma muda, você nunca corta um bulbo, você sempre corta no rizoma. E em Cattleya, o que a gente tem o hábito de fazer? Acha onde é a frente da planta, no caso essa daqui, porque é a parte florida, é onde ela está desenvolvendo, tá? E começa a contar 1, 2, esse bulbo de trás, 3, o sequente, ó, 1, 2, 3. Entre o terceiro e o quarto, que é esse daqui, deixa eu virar aqui, e esse, vocês podem pegar a tesoura aqui embaixo e tesourar ela. Aqui, bem aqui, ó, e cortar o rizoma. Então o que vai acontecer? Esses 3 daqui vão virar uma muda, vão sair daqui, e esses 3 podem permanecer no vaso, ou ser feito um outro vaso deles. Então aqui uma muda dessa você consegue fazer tranquilamente 2 plantas. Tá? Essa planta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com um pequenininho aqui de trás. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui cortou de 3 e deixa esses outros 4 como outra muda. Tá? Na frente, aqui embaixo, ou do lado de cá, onde está o meu dedo, ou do lado de cá, onde está o meu dedo, tudo isso aqui tem gema. São gemas que vão resolver brotar a partir do momento que você faz o corte e estimula com que essas gemas se desenvolvam, tá? Esse tipo de estrutura que tem aqui também, essa palha que fica nos bulbos, quando estiver seca, ela é interessante vocês removerem, como está no caso dessa aqui que já estruturou. A função dessa palha nada mais é, enquanto ela está crescendo, estruturar o bulbo. A partir do momento que ela secou, você pode remover. Se ela estiver verde, não remove, porque ela está ainda estruturando o bulbo. Se você ficar tirando, o bulbo vai acabar tombando, tá? Então remove, porque ela é esconderijo de cochonilha, que é uma praga que depois eu faço um vídeo mostrando. Essas palhas pode remover e ir embora, tá? Isso aqui é uma estrutura básica de uma orquídea. Vocês podem pegar essa aqui, que tem a mesma estrutura. Vocês podem pegar essa pequenininha daqui, tem a mesma estrutura. Então, praticamente as Cattleyas elas têm essa estrutura padrão, tá? Então não há mistério nenhum para isso. Após o rizoma, existem as raízes, que é essa parte aqui, se estrutura e agarra no vaso, no substrato, nas árvores, nos cachepôs, aonde ela achar um ponto que ela se agarre e ela consiga se desenvolver, ela vai embora, tá? Detalhe, raiz de orquídea, ela tem uma proteção. Essa parte branca que vocês estão vendo aqui, ó, chama velame, que nada mais é que uma proteção da raiz para evitar a desidratação através do sol direto, tá, na estrutura da raiz em si. Então muitas vezes a pessoa acha, olha isso aqui está seco, vou tirar. Não, e na realidade não está seco. Tá? Por fora ela parece seca. Quando você rompe essa aqui, como eu vou romper com a unha aqui agora, ó, a parte interna dela está verde. Tá vendo? Tá úmida e verde, ó. Então ela tá viva. Tá? Então evita cortar. Raiz você só elimina se tiver seca. Aquela que você puxa e ela vai soltando na sua mão com facilidade, que não tem resistência. Então essas raízes estão mortas já. Deu resistência, mantém o máximo de raiz que tiver. Antigamente ensinavam o contrário. Elimina as raízes todas, deixa pequenininha. Não faz isso. Tá? Deixa ela o máximo que vocês puderem. Beleza? Isso aqui é uma estrutura de morfologia mesmo, para ver como que é a estrutura da planta em si. Tá? Eu trouxe essas plantas que vocês viram, por exemplo, isso aqui é um híbrido. E essa, por incrível que pareça, com todo esse colorido que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é uma espécie nativa. Não é um híbrido, não foi feito em laboratório, não foi criado pelo homem, isso aqui foi criado por Deus mesmo. Isso aqui nada mais é que uma planta nativa da Amazônia, tá? Chama Cattleya Eldorado. E essa daqui em específica é uma planta que a gente tem aqui com o nome do orquidário, o clone dela. Cattleya Eldorado,
Semialba flammea, recanto. Tá? Semialba porque ela é branca, tem esses riscos aqui, mas ela é branca com vinho, então ela é semialba. E flâmea porque tem esses riscos nas pétalas e nas sépulas, que dá a característica de flâmea. Tá? É uma planta bem rara e de uma beleza excepcional. Isso é uma espécie nativa. Isso daqui é um híbrido. O híbrido nada mais é que plantas feitas em laboratório, na grande maioria. Algumas são híbridos naturais, ou seja, duas espécies na natureza abrem no mesmo local, na mesma época, e vai um inseto ou um pássaro e cruza. Sementes geradas nela, disseminadas pelo vento, nascem na natureza e geram híbridos naturais. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando a partir de nomenclatura. É uma coisa chata para quem não curte, mas para quem coleciona é interessante, e é interessante saber, inclusive, como que se põe, como é que é o nome das orquídeas, por que elas ganham características diferentes. Tem coisas que até o próprio colecionador não sabe. Por exemplo, um híbrido natural, quando ele é feito na natureza e é detectado como um híbrido natural, na hora da nomenclatura ele recebe, por exemplo, um X antes do restante do nome. Tem o nome Cattleya, por exemplo, C, tem um X e depois tem o restante do nome. Isso é um híbrido natural. Isso na nomenclatura mostra que é um híbrido natural, ou seja, foi feito um cruzamento, porém naturalmente, não teve o dedo do homem. E aí você identifica no nome com esse X entre o gênero e o epíteto, que seria a parte seguinte do gênero. Ou seja, no caso vai ser o nome do híbrido. Tá? Eu falei, é uma parte assim, que tem gente que curte e tem gente que não. Mas eu acho que é interessante demais a gente saber, né? Conhecimento nunca é demais, né? Bom, isso aqui é uma espécie. Esses outros que vocês estão vendo ao meu lado aqui são todos híbridos, tá? Plantas feitas por essa daqui que tem o nome do meu filho, todas foram eu fiz, por exemplo, são plantas que eu usei matrizes nossas aqui, e então a criação foi feita por mim. São plantas feitas de sementes, então elas dão uma variação muito grande de cores, tá? Essa aqui no caso não, essa aqui é uma planta que foi encontrada na natureza uma vez na vida desse jeito, e essa aqui já é um clone em laboratório da planta original nativa, tá? Pode também ter sido feito um melhoramento da própria espécie num orquidário comercial, não precisa ser planta arrancada da mata, que é hoje que acontece na grande maioria. E você separar um bom deles e clonar em laboratório para você ter as plantas do jeito que você quer, idênticas àquela planta boa. Beleza? Então vamos ao próximo ponto aqui. Crescimento das orquídeas, como é que ele é? A gente chama, muita gente tem o erro de considerar uma orquídea parasita, tá? E orquídea não é parasita. Parasitas são plantas que dependem do hospedeiro para sobreviver. Então elas usam as raízes que penetram no tronco de uma árvore, por exemplo, e sugam a seiva dessa árvore para se nutrirem e automaticamente vão matando o hospedeiro até total morte dele. Tá? No caso da orquídea não é. Porque se a orquídea fosse uma parasita, como é que ela viveria dentro de um vaso com um monte de pedaço de qualquer coisa? Né? Então isso não tem sentido de se dizer, mas na realidade as orquídeas são epífitas. Elas utilizam as raízes como fixadoras em um substrato escolhido. Tá? Plantas epífitas são aquelas que só se agarram, mas não sugam. Exemplo de uma outra epífita, a bromélia. Tá? A bromélia é uma epífita. Alguns tipos de cactos, que a gente vê muito pendurado, Rhipsalis, né? Que são plantas que têm assim, poucas espécies no mundo, mas são bem característicos de ficarem bem pendurados aqui. Eu tenho um aqui para mostrar, deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui, ó.
Isso aqui é um Ripsalis, ó. Dá para vocês verem quem que é. Tá? É uma planta que tem a mesma característica. Eu estou na estufa de flor aqui, só para quem não conhece. Tá? A gente vai estar fazendo um evento esse final de semana agora, aqui dentro do orquidário. Uma excursão que vai estar vindo. A gente está separando as plantas floridas aqui, deixando tudo prontinho para receber o pessoal. Quem quiser vir, que estiver vendo agora e quiser vir esse final de semana, aproveita, porque tá liberado, viu? A visitação aqui vai ser bem show. No sábado que a gente vai estar recebendo. Outro detalhe. Então você pode tirar, por exemplo, de um vaso e amarrar numa placa de madeira e ela vai numa boa. Ela vai se agarrar e vai embora. Ela desenvolve até melhor do que num vaso, né? Bom, o crescimento delas, e aí você amarrando numa árvore, automaticamente elas vão crescer assim, agarradas no tronco para cima. Quando você coloca dentro de um vaso, a tendência é o rizoma crescer na horizontal, e elas vão crescendo assim. Botou alguma coisa aqui, ela vai bater e vai começar a subir como se fosse uma árvore. Tá? É um desenvolvimento bem tranquilo. Grande segredo, quanto mais raiz a sua orquídea tiver, mais saudável ela vai estar, tá bom? Isso é um padrão. Então, tenta fazer com que sua orquídea seja preservada ao máximo, as raízes na hora do replantio. Beleza? Bom, eu vou mostrar um outro sistema aqui, ó. Isso aqui, se a Candelária estiver assistindo o meu vídeo aqui, Candelária de Guaxupé. Isso aqui é um presente que eu ganhei dela alguns anos atrás. Isso aqui é um bulbo que já secou, eu acabei não removendo ele, né? É parte vegetativa antiga dela, tá? Essa planta é uma Triane alba, tá? Tem até o nome da Candelária aqui. Essa planta daqui, ela é simplesmente um sonho. As flores, são magníficas as flores. Porém, eu sempre brinco com ela, eu não vou dar o nome que eu dei à planta, porque é um nome feio. Mas pensa numa planta enjoada para crescer. É essa plantinha aqui, né? Parece, olha assim, parece uma mudinha que eu ganhei ano passado, né? Eu não sei quantos anos eu já tenho ela. E ela é terrível. Ela cresce muito devagar. Mas deve ter uns 4 anos que eu devo ter ela aqui. E ela tá desse tamanho. Só, não sai disso. É um bulbo por ano e com muita vontade para ele dar durante um ano. Mas aqui, foram 4 anos, ó. 4 florações seguidas, ó. E aqui tá vindo a próxima. Mas aqui eu quero mostrar, é um pedacinho de Sansão do Campo, se não me engano. Ela mandou já assim amarrado, eu mantive. E você vê como é que as raízes se desenvolvem bem nele. Tá vendo? É incrível. Tá? A minha orquídea tá saindo do vaso, eu preciso botar num vaso maior. Não precisa nada. Aqui, não precisa de botar em vaso maior nenhum, um pedacinho de madeira. Ela vai bem, não tem necessidade de botar em vaso grande, deixa sair. Pode deixar sair. Orquídea, se você conseguir cultivar saindo raiz, ótimo. Você pode perceber que uma orquídea quando sai do vaso, ela fica muito mais bonita. Porque as raízes começam a pegar sol e ela começa a fazer fotossíntese. Você coloca esse sistema que a gente utiliza aqui é o sistema mais errado que tem. Porque a gente coloca ela dentro de um vaso preto, sem luz, né? E ela tende a desenvolver e emitir as raízes para fora, procurando luz. Aí vai o cara lá e ainda corta a raiz porque acha feio, né? Então deixa ela desenvolver, deixa ela sair. Quanto mais raiz ela tiver, mais saudável ela tá. Deixa ela ficar feia de raiz, como o pessoal fala. Ah, tá muito feia, tá saindo muita raiz. Ótimo, deixa ela ficar feia. A feiura dela é a beleza para a planta, tá? Então isso aqui é mais uma dica aí de cultivo. A outra que a gente tem o hábito de fazer aqui no sítio, é bom que eu estou até mostrando os vasos também, seria esse sistema daqui que é nos cachepôs, ó. Os cachepôzinhos de madeira, essa aqui foi plantada há pouco tempo, já está enraizando, ó, as raizinhas saindo aqui, colando na madeira, tá? Mas é um sistema para vocês verem, para mim é um dos melhores sistemas que tem para cultivo na horizontal, porque você não erra a quantidade de água, o dedo nervoso na água não acontece, tá? O cachepô ele seca rápido. Então os vasos que a gente normalmente utiliza, eles estão entre... Eu utilizo na produção os vasos de plástico, isso aqui é o famoso vaso de crisântemo,
né? Esse aqui, né? Que é o pote de pote 13 a pote 15. Que esses números significam o diâmetro da boca do vaso. Tem 13 centímetros ou tem 15 centímetros, para quem não conhece isso. Tá? Tem pote 11, pote 9, pote 7. Eles são muito baratos. Quer dizer, eles eram muito baratos, né? Depois desse aumento absurdo que teve em tudo, os vasos aumentaram assim, porque a base de petróleo, né? E aí você começa a ter um valor lá na lua. Mas os vasos ainda continuam mais baratos do que esse tipo de vaso aqui, que seriam os vasos de cerâmica, tá? Esses aqui são vasos baixos, eles comportam plantas de porte mais baixo, como essa daqui. Plantas muito altas, como essa Caio, que eu mostrei para vocês aqui, eu não recomendo colocar vaso muito baixinho, porque depois fica difícil até de você fixar a planta. Tá? Aqui tem um bem característico mesmo, vou tirar a areia dele aqui, que seria os vasos piracicabano, que eles chamam, né? Que é esses vasos baixinhos aqui, com bastante furo, que normalmente o pessoal planta valqueriana e tal. Mas dá para desenvolver outros tipos de orquídeas aqui de porte médio, alto, nesse mesmo vaso, tá? Vaso de cerâmica. Qual é a vantagem dele? Controla o excesso de água porque ele é poroso. A desvantagem desse vaso? Seca rápido demais. Então, se vocês tiverem uma época de seca e tiverem pouca facilidade para molhar, não recomendo vocês plantarem as orquídeas de vocês nesses vasos. Utilizem vasos de plástico, porque os vasos de plástico retêm um pouco mais de umidade. Tá? Ah, o meu orquidário pega chuva. Então, se possível, planta tudo nesse tipo de vaso, mas não quer errar. Espera aí que eu vou pegar um aqui. Não quer errar, planta nesse. Pronto, acabou o drama. Ele é o mais caro, provavelmente, de todos, porém, não dá erro. A planta agarra nela, desenvolve bem, elas vão muito bem na madeira. Detalhe, não barateiem o que não precisa. Ah, comprei cachepô baratinho, comprei cachepô feito de pinos, ele é baratinho. Pois é, ele é baratinho, só que ele vai durar 6 meses, 5 meses e começa a apodrecer todo, tá? Compra uma coisa decente. Eu tenho plantas aqui num cachepô desse aqui, vou pegar uma para vocês verem ali, que já estão há, cara, fácil 6, 7 anos, até mais dependendo, né? A gente só bota no maior, bota um substrato novo, tal, e vai mantendo. Deixa eu pegar um aqui. Aqui, ó. Olha o tamanho. Ó, todo enraizado, ó. Isso aqui é uma Versaliana Sônia Urbano. Planta lindíssima. Esse ano eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 frentes floridas. 1, 2, 3, 4, 5 frentes floridas. Deve ter umas... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frentes floridas. Com 3 botões em média. Então de 15 a 18 flores nesse vaso aqui. Isso porque eu já vendi esse ano que passou, uns 2 ou 3 cortes dele. Era para ter mais. Tá? É uma planta assim, como é que ela desenvolve bem num cachepô. Tá? Então o melhor sistema de cultivo que tem, no meu ver, é esse sistema daqui, usando os cachepôs. Esse aqui feito de peroba. Peroba é aquela peroba fedida, tá? Mas assim, como fica num cachepô, não tem problema. Eu tenho o hábito, como gosto de mexer com madeira. Para quem conhece aí, eu faço bastante peça com madeira. Eu gosto muito de utilizar madeira de demolição mesmo. Então você compra ela já, não precisa arrancar uma árvore para fazer. Essa árvore já está velha, tirada há muitos anos. Compra, manda cortar e faz. E dura muito tempo. Beleza? E as famosas madeirinhas, como essa que eu mostrei aqui, dessa Triane da Candelária. Isso aqui é Sansão do Campo. Madeira que vocês podem usar à vontade, porque o que não falta é Sansão do Campo nesse mundo. Né? É sempre feito poda e sai madeira pra caramba. Eu tenho usado agora ripa. Eu vou lá nesse lugar que eu trabalho com madeira de demolição e compro ripa e corto as ripas em pedaços.
né? Dá para fazer os lequinhos, ó, com um pedacinho de madeira também, tá? São ideias que o que não falta é alternativa, tá bom? Evitem, como eu sempre gosto de pregar, evitem comprar casca de peroba rosa, por exemplo, tá? Se a casca da peroba rosa está na sua mão é porque a árvore já está no chão, então não há necessidade. É uma madeira de lei que foi muito dizimada e muitas delas vêm de fora do Brasil ainda, Paraguai. Então, se possível, não comprem isso, né? Não há necessidade nenhuma de vocês utilizarem esse tipo de madeira para cultivar orquídea, né? Bom, vamos outro substrato. O que a gente tem usado? Vou pegar um saco aqui atrás de mim. Esse é o substrato que eu tenho trabalhado na produção. Isso aqui é a casca de pinos, eu vou mostrar aqui, misturada com a casca de arroz carbonizada. Tá? Deixa eu pegar um que já esteja aberto, que não tem nenhum vaso que ele planta. Ah, tem aqui sim. Um vaso. Esse cachepôzinho aqui está plantado nele. Deixa eu tirar um pouquinho só desse substrato na minha mão aqui. Esse é o substrato que a gente está usando hoje, tá? São pedaços de casca de arroz e a casca de casca de pinos e a casca do arroz queimada a ponto de virar carvão, não cinza, ela vira carvão, ó. Tá? Esse é o substrato hoje de uso contínuo aqui do orquidário. Acertei a mão com ele. A casca de arroz foi na realidade foi um teste, porque normalmente ele é muito usado para outro tipo de substrato, né? Substrato de plantas de solo mesmo. E ele deu muito certo. A gente faz a mistura aqui com 3 partes de casca de pinos, uma parte de casca de arroz, mistura tudo e coloca. O único inconveniente de usar no cachepô é porque a casca de arroz sai pelos furos. Então você pode colocar, aqui embaixo está com um pouquinho de musgo, mas uma pedacinho de tela, acabou o problema. Tá? Um pedacinho de sombrite velho, qualquer outra tela, só colocar, forrar, aí a água passa e você segura, retém o substrato. O enraizamento é muito rápido, tá? E você não tem, ecologicamente correto, acabou. Casca do pinheiro, madeira de florestamento. Uma palavra que eu acho que talvez vocês não saibam, só como conhecimento, reflorestamento, que é uma palavra errada, dita quando você tem uma plantação de eucalipto ou uma plantação de pinos. Isso está errado. O pinos e o eucalipto não são nativos do Brasil, então você não está reflorestando o Brasil com pinos e eucalipto. Você está florestando, é madeira de florestamento. O reflorestamento é quando você introduz madeiras nativas, tá? Então você está reflorestando, colocando plantas nativas na natureza, mesmo que seja para corte, para retirada de madeira e tudo mais, tá? Isso é uma curiosidade só, mas eu acho que vale a pena aprender. Esse substrato daqui, o pinus, é de madeira de florestamento, que você colhe para tirar a madeira e sobra a casca e dá um uso para a casca. E o arroz é o arroz, é a palha do arroz que se colhe para comer e o pessoal carboniza ela, faz ela virar carvão. Tá? Riquíssima em silício. Tá? E aí, por ela ser rica em silício, ela faz um estímulo absurdo no enraizamento. Tá bom? Bom, outro ponto, vamos lá. Eu não quero deixar esse vídeo tão longo, ele vai ficar um pouquinho, mas não quero deixar tão longo. As regas, a gente tem o hábito de molhar no sítio 2 vezes na semana, sendo que uma delas a gente faz a fertirrigação, dissolve o adubo na água e faz a rega, tá? Molha de escorrer pelo furo do vaso, 2 vezes na semana, normalmente na região que eu estou em São Carlos, uma região de cerrado, então é uma rega mais ou menos que funciona bem, que não dá erro no volume de água. Luminosidade, aqui vocês podem ver essa estufa, deixa eu virar o tripé aqui, ó. Eu tenho uma luminete,
por dentro só, em cima tem plástico. Tá? E uma telinha bem fininha, no caso, que eu coloquei nessa estufa para proteger esse plástico. Mas aqui normalmente é um plástico em cima e o aluminete por dentro, mais nada. Esse aluminete aqui é de 60% de luz, tá? Então ele te dá uma luz perfeita para cultivo, como vocês estão vendo aqui. Beleza? Pode utilizar só a tela, não há necessidade de utilizar o plástico. O plástico a gente utiliza, óbvio, porque controla a umidade excessiva de chuva, mas daria para cultivar sem o plástico. Só você ter o controle do substrato, um substrato adequado para que drene bem a água. Ou então, se haja necessidade, uma pulverização ou outra de um fungicida ou bactericida como um preventivo para evitar a entrada de doenças no orquidário, tá? Bom, eu acho que para esse vídeo agora inicial tá de bom tamanho, dá para vocês terem uma noção legal. Eu vou fazer um outro agora sobre plantio e estaqueamento de flores. Até daqui a pouco.